Pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Fábio e hoje a nossa aula vai ser sobre robótica, dando continuidade naquele conteúdo que nós estávamos falando nos vídeos anteriores, que era sobre componentes eletrônicos. Hoje, o nosso componente eletrônico se chama relé, né? Infelizmente eu não tenho aqui um para mostrar para vocês, mas vamos saber qual é a sua simbologia e para que ele serve em um circuito eletrônico. Bom, um relé, ele funciona para ligar ou desligar alguma coisa no circuito eletrônico. Ele funciona parecido como o interruptor da sua casa, né? Que você liga e desliga a luz. Ele tem aquela funçãozinha. Só que, como componente eletrônico, isso vai acontecer com a corrente elétrica. É a corrente elétrica que vai fazer com que ele ligue ou desligue alguma coisa. É um componente eletromecânico. O que significa dizer? Que vai estar envolvida a energia elétrica e vai estar envolvida a parte mecânica. Essa parte mecânica vai fazer o movimento. E é esse movimento que vai fechar o circuito ou vai abrir, ok? Então ele fecha o circuito e abre o circuito, fecha o circuito e abre o circuito. Fechou o circuito, a corrente elétrica flui. Abriu o circuito, a corrente elétrica para. E esse abre e fecha acontece por causa da corrente elétrica, certo? Então, a simbologia é essa daqui, ó. Essa que é a simbologia. É assim que você vai identificar o relé através de um diagrama esquemático, certo? Então ele é formado aqui, ó, por uma bobina, né? Esse desenho aqui está representando uma bobina, e aqui são dois ferrinhos, como eu estava falando anteriormente, que se conectam, né? Para fechar o circuito ou abrir o circuito. Ok aí, belezinha? É como se fosse isso daqui, ó, a bobina, né? Isso daqui é uma bobina, tá vendo, ó? Isso daqui é uma bobina. Então, o que acontece? Quando você conecta o equipamento eletrônico, quando você liga ele, conecta numa fonte, essa corrente elétrica, ela vai passar aqui pela bobina e vai causar um campo eletromagnético. Essa bobina aqui, ela vai se transformar num eletroímã, ok? E o que esse eletroímã vai fazer? Vai atrair essa chapinha de ferro aqui, ó. Então, quando o eletroímã atrair a chapinha de ferro, o que vai acontecer com essa chapinha? Ela vai fechar o circuito. E aí a corrente elétrica flui. Quando você desliga o circuito elétrico, a bobina não vai funcionar, não vai formar um campo eletromagnético, e o que vai acontecer com o circuito? Ele vai abrir. Abrindo, a corrente elétrica não consegue fluir. Então, o relé funciona como um interruptor, só que vai envolver energia e mecânica. Essa mecânica está se transformando em movimento. Então o circuito vai ligar e desligar. Belezinha aí? Ok? O nosso próximo componente eletrônico, ele se chama diodo. Esse eu tenho aqui, ok? Aqui, ó. Então esse equipamento aqui nós chamamos de diodo. Eles são considerados semicondutores, certo? Não sei se você está conseguindo visualizar aí, ó. Então esse aqui é o diodo. Nós temos também um outro tipo de diodo, que é esse daqui, ó. Esse daqui é bem conhecido. É o famoso LED. Ele também é um diodo. Só que esse diodo aqui, diferente desse, é que ele vai emitir luz, mas a função é a mesma, ok? Então vamos lá ver a simbologia, né? Para a gente poder identificar o diodo, né, esse semicondutor, em um diagrama esquemático. Então aqui está a simbologia do diodo. Está vendo aqui? Ó? A primeira simbologia aqui, ó, é uma setinha. É uma setinha. E nós temos essa outra partezinha aqui, ó. O lado da setinha é o lado positivo e o outro lado é o lado negativo. Já o LED é a mesma coisa, ok? Só que diferente, ele vai ter essas duas setinhas aqui, ó. Essas duas setinhas indicam que ele emite luz.
Então a gente vai diferenciar esse diodo desse diodo aqui em um diagrama esquemático através dessas duas setinhas aqui, ó. Beleza aí? A sigla LED significa diodo emissor de luz. E qual é a função do diodo como equipamento eletrônico? A função do diodo como equipamento eletrônico é fazer com que a corrente elétrica ela flua em um único sentido. Então o diodo ele não vai deixar com que a corrente flua no sentido contrário, porque isso poderia danificar o circuito eletrônico. Ok? Então essa é a função do diodo, fazer com que a corrente elétrica flua em um único sentido. Belezinha aí? Ok? Beleza. O nosso próximo componente eletrônico é um transistor, né? Tá aqui, ó. Essa daqui é a sua simbologia. Ele tem 3 perninhas, ó. Uma perninha, 2 perninhas, 3 perninhas, ok? E tá aqui, ó. Ele é bem pequenininho. Não sei se você está conseguindo visualizar aí, ó. Ele possui 3 perninhas, ok? Vamos conhecer para que ele serve. Bom, essas 3 perninhas, representadas aqui na simbologia, significa o quê? Então, primeira perninha, tem um C aqui, é o coletor. Tem essa segunda perninha aqui, se chama emissor. E a terceira perninha se chama base. Para que serve o emissor e o coletor? Para fluir a energia. A energia elétrica ela vai fluir em um resistor através do coletor e do emissor. E para que serve a base? A base ela serve para você controlar essa energia elétrica. Okay? Ela serve como controlador. Né? Imagine uma torneira, né? Um cano ali, a água conectado ao cano e o cano conectado à torneira. Então o cano seria o coletor e o emissor. E a torneira seria a base. É na torneira que você consegue controlar, né, a quantidade de água, se é mais forte, se é menos forte. Aqui é a mesma coisa. A base vai funcionar como uma torneirinha. E o emissor e o coletor vai funcionar como um cano, por onde a água está fluindo. Aqui nesse caso, o que está fluindo são os elétrons. Beleza aí? E para que ele serve? Ele parece muito com o relé, né? Ele tem várias funções, mas uma função bem simples, né? Bem básica, funciona também como um interruptor eletrônico, ou seja, ele liga e desliga alguma coisa em um circuito eletrônico, bem parecido com o relé, só que o relé ele tem a parte mecânica, vai ter lá aqueles 2 ferrinhos, né, que vão se atrair por causa da bobina, e aí vai fazer com que a corrente elétrica flua. Aqui não tem a parte mecânica, então a vantagem dele é porque ele vai ser mais confiável, ele é menorzinho, né? Eu não tenho aqui um relé para mostrar para vocês, mas eu tenho aqui um transistor, ele é bem menorzinho, né? Pequenininho, e ele é mais confiável, ok? Então essa é uma das funções do transistor, certo? Pegando aqui a plaquinha aqui, ó, a gente consegue identificar isso que a gente viu agora. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho 2 diodos, ó. Tenho um diodo, tenho 2 diodos, ok? E aqui, ó, eu tenho um transistor, aqui, ó. Aqui eu tenho um transistor. Deixa eu ver se eu acho outro aqui. Aqui dentro, não sei se vai dar para ver, mas também tem um transistor, ok? Então essa foi a nossa aulinha de robótica de hoje. Conhecer os componentes eletrônicos e para que eles servem em um circuito eletrônico. Então hoje nós conhecemos diodo. O diodo, ele tem polaridade. Como que a gente identifica a polaridade dele? Ó, aqui ele está preto, mas aqui no cantinho, nesse cantinho aqui, ó, ele tem uma faixinha prateada. Essa faixinha prateada indica que esse lado aqui é o negativo e o restante é o positivo, ok? E aqui, ó, no LED, né, para a gente saber que é o positivo e o negativo, é simples. Ele vai ter
duas perninhas, uma maior do que a outra. Essa perninha maior aqui, ó, ela vai ser o positivo. E a perninha menor vai ser o negativo. Ok? Falou, pessoal. Até a próxima aula. Vamos lá, 7º ano A, para mais uma videoaula de matemática, professor Emerson. Vamos lá, 7º ano A, trabalhar agora expressões com números inteiros. É aquilo que a gente já tinha falado na outra videoaula, só que observe que agora aparece parênteses aqui, ó, certo? Então a gente vai ver agora. Se eu tenho menos 2 mais o mais 5, quer dizer o quê? Quer dizer que eu estava aqui no menos 2 e ele quer que você ande mais 5 casas. Quando a gente tiver esse mais 5 casas, quer dizer que ele vai ter que andar para a direita. Então, se ele está no menos 2 e tem que andar mais 5 casas, então vai andar 1, 2, 3, 4, 5. Então, o resultado disso, de menos 2 mais o mais 5, vai ser quanto? Mais 3. Vamos mostrar isso agora fazendo a conta aqui em cima. Mas já está respondida, a resposta já é mais 3. E o primeiro passo é isso, a gente vai fazer sempre isso agora. Menos 2 mais 5. Quando tem esse mais antes do parênteses, quer dizer que eu vou conservar o sinal do que está dentro do parênteses. Caso tivesse menos aqui, ó, ele ia querer o oposto desse sinal, que seria o oposto de mais, menos. Quando eu tenho mais antes do parênteses, eu simplesmente conservo o que estava dentro do parênteses. Vai resultar nisso aí, ó, menos 2 mais 5. E a gente viu na última videoaula, quando eu tenho sinais diferentes, eu desconsidero os sinais, ó, e vou só observar quem é maior, o 5 ou 2. Como o 5 é maior do que 2, eu vou conservar o sinal do maior, que é positivo, e vou subtrair 5 menos 2, e isso vai ser igual a mais 3. Relembrando, sinais diferentes na adição e subtração, o sinal do maior, que é do 5, subtrai. 5 menos 2. Ou então você pode pensar, você devia R$2, pagou 5, vai ter quanto de troco? Como você vai ter 3 de troco, então vai ser 3 positivo. Nós temos aqui mais um exemplo com a adição de números inteiros, mais uma expressão. A gente tem menos 1 mais o menos 3. E o primeiro passo é tirar do parênteses. A gente vai primeiro lembrar que se tem o sinal de mais, eu vou apenas conservar esse sinal daqui e eliminar o parênteses. O que a gente fez, ó, a gente com o sinal de mais conservou o sinal negativo aí na frente do 3. Agora a gente tem que lembrar que quando tem o mesmo sinal, conserva o sinal e soma os valores. E nós teremos como resultado o menos 4. Pode pensar também, ó, você deve R$1 a uma pessoa, deve 3 a outra. No total você deve quanto? Deve 4. Para saber o quanto você está devendo, você tem que somar esses valores que você está devendo. E tem a aplicação aqui, ó, menos 1, menos 3. No exemplo acima, como eu tinha mais, eu andava para a direita, certo? Na reta numérica. Nesse caso eu tenho menos, eu vou andar para a esquerda, ó. Eu tenho menos, eu estou no menos 1 e eu vou ter que voltar 3 casas. Então, se eu estou no menos 1 e volto 3 casas, vou passar pelo menos 2, menos 3 e o resultado vai ser menos 4. Então, você pode pensar dessas duas formas para chegar nesse resultado. Vamos a mais um exemplo agora. Eu tenho mais 3 mais o menos 4. Mais uma vez eu lembro que se tem o sinal de mais, eu vou conservar o que está dentro do parênteses. E aí, eu conservei o que estava dentro do parênteses. E aqui eu tenho sinais diferentes para adição e subtração. Lembra sempre disso. Eu olho quem é maior, 3 ou 4. O 4 é o maior, então prevalece o seu sinal que é negativo. E você vai fazer 4 menos 3, que vai dar 1. Posso pensar também, eu tenho R$3 e devo 4. Dá para pagar? Não, ainda fico devendo quanto? Fico devendo 1. Outra forma de você pensar nessa questão, você tem mais 3 menos 4. Então quer dizer que você está no 3 e tem que voltar 4 números. Ó. Você está no 3, você tem que voltar 1, 2, 3, 4 números, vai chegar aonde? Vai chegar no menos 1. Resolve a questão do mesmo jeito. Nessa letra D aí a gente vai fazer, ó. Quando
uma medida de temperatura passou de mais 2 graus Celsius para menos 9 graus Celsius, qual foi a variação? Graus Celsius é a nossa unidade de medida de temperatura. Ele diz isso, ó, que ele estava aqui. O termômetro marcava aqui no mais 2 e ele chegou aonde? Chegou no menos 9. Então ele quer saber, para ir do mais 2 até o menos 9, quantas unidades ele percorreu até chegar lá? E essa variação a gente pode, ó, sair contando daqui, ó. Ele andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, se a gente estivesse na reta numérica, se ele saiu do positivo para o negativo, quer dizer que ele voltou 11 casas. Agora, só um exemplo prático que a gente vai fazer mais à frente, ó. Se ele saiu do 0, chegou no 2, andou quantas unidades? Andou 2 unidades. E como é que eu obtenho isso? Eu pego aonde ele chegou menos de onde ele saiu. 2 menos 0, que vai ser igual a 2. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Eu vou pegar onde ele chegou menos onde ele saiu para chegar nessa variação aqui, para não precisar estar contando de um por um cada vez. E a conta é exatamente isso que eu escrevi aí, ó. Eu tenho menos 9, é onde ele chegou, menos o ponto de partida dele. Tem só uma pequena diferença para o que a gente fazia, porque antes do parêntese agora tem o sinal de menos. E quando tem sinal de menos, ele quer o oposto do que está aqui no parêntese. Ele pede para você trocar esse sinal. Então, se ele é mais, ele passa a ser negativo, já que eu quero o oposto dele. E resolvendo isso aí, ó, repetir menos 9, menos 2, já que eu queria o inverso desse aqui, ó. E chega aqui eu tenho o quê? Eu vou ter que, mesmo sinal, conservar o sinal e somar esses valores. Mais uma vez, devo 9 a uma pessoa, devo 2 a outra. No total estou devendo quanto? Estou devendo menos 11. Então quer dizer o quê? Que essa temperatura baixou 11 graus. Quer dizer que a variação do mais 2 até o menos 9 foi de 11 unidades. 11 quer dizer que ela variou, que ela desceu 11 graus Celsius. Vamos agora a mais um exemplo aí, tratar agora a subtração. Ele diz aí, em alguns prédios existem andares superiores e inferiores, o nosso conhecido subsolo, ao térreo. Para sair do quarto andar, mais 4, e chegar ao primeiro subsolo, menos 1, qual será o deslocamento do elevador? Então ele vai sair aqui do quarto andar e vai até abaixo do térreo, um andar. A gente pode olhar aqui esse visor do elevador, ele sai do quarto andar. Ele vai percorrer 1, 2, 3, 4, no térreo ele andou 4. Só que ele tem que andar mais 1 abaixo do térreo. Então se ele andou 4 até aqui, para chegar no menos 1 ele andou 5. E a gente vai pegar aquela mesma ideia da questão anterior. Vou pegar aonde ele chegou, menos o ponto de partida dele, que foi o 4. E a situação é exatamente essa. Menos 1, menos onde ele saiu, que foi o mais 4. Eu só lembro a você que se tem o sinal de menos antes de um parênteses, ele quer o oposto do que está dentro do parênteses. Ou seja, ele quer que você troque esse sinal. Escrevendo isso aí, ó, menos 1, menos 4. A gente tem que lembrar que na adição ou subtração de números inteiros, quando eu tenho o mesmo sinal, conservo o sinal e soma. Porque tem que somar? Aquela ideia lá de números de dívidas. Eu devo 1, eu devo 4. Eu devo quanto no total? Eu vou ficar devendo 5, certo? Ou então, ó, você tem menos 1, menos 4. Quer dizer que você está no menos 1 e você tem que voltar 4 unidades. Se você está no menos 1 e volta 4 unidades, vai parar exatamente lá no menos 5. Nós temos aí mais 3 exemplos em que todos eles tratam-se de uma subtração. A gente tem só que lembrar aqui, sinal de menos antes de parênteses, tem que trocar o sinal de quem está dentro do parênteses. Ele quer o oposto desse sinal.
Nessa letra F de Fluminense, vocês têm aí, ó, menos 9, troquei o sinal do mais 2, passou a ser menos 2. E como tem o mesmo sinal, conserva o sinal e soma os valores, isso vai ficar menos 11. Vamos fazer o mesmo aí na letra G, eu trocar o sinal do mais 4. Mais uma vez, mesmo sinal, conserva o sinal, vai ficar negativo e soma 4 mais 1, que vai ser igual a 5. O resultado aí, menos 5. Vamos na letra H, mudar o sinal do menos 85, passará a ser mais 85. E nesse caso aí, ficou os dois sinais positivos. E sinais positivos tem o que pensar, é o que você aprendeu desde o início da adição. É só fazer a soma entre eles, conservando aí esse sinal positivo. E vai resultar em mais 133. E esse sinal de positivo, como a gente tem mais ou menos, a gente vai adotar como? Se não vier o sinal, eu sei que ele vai ser positivo. Vamos mais 3 exemplos, agora com expressões. Eu vou ter mais de 2 termos. E a ideia vai ser a mesma. Sinal de mais antes do parênteses, conserva o sinal de menos, troca o sinal. E observe que esses que estão aí de vermelho foram os sinais que eu resolvi, que eu retirei aí do parênteses. O que eu vou fazer agora é entre os 3, pegar 2 para fazer a conta e depois faço a conta com o terceiro. Vou fazer logo a conta com os 2 primeiros porque eles têm o mesmo sinal. E eu sei que se tem o mesmo sinal, conserva o sinal e soma. Quando eu somei 27 com 42, ficou 69 e conservei o sinal. Agora eu tenho sinais diferentes, aí eu vou olhar quem é maior, 69 ou 39. 69 é maior, logo o resultado vai ser negativo. E fazendo a subtração do 69 com o 39 vai ficar 30. Então eu tenho aí menos 30. Eu devia 69, paguei 39 e ainda devo 30. Nessa letra B aí, mais uma vez, vou começar resolvendo logo quem está no parênteses. Resolvi primeiro os parênteses, agora eu vou juntar os que têm o mesmo sinal, que no caso vai ser o 99 e o 75. Vou conservar aí o 99 e o 75, tem o mesmo sinal, então eu vou conservar o sinal e somar os valores. E quando eu somo 99 com 75, eu vou obter 174. Aí agora eu vou olhar quem é maior dos dois, o 174 é maior, logo terá o resultado negativo, e o resultado da subtração vai ser 85, aí eu fico com 85 negativo. Letra C, o primeiro passo é o mesmo, retirar do parênteses. Retirado o sinal, agora eu vou fazer uma arrumação aí. Escrever primeiro só quem é negativo, só quem é positivo depois. Aí você pode estar se perguntando, mas se eu já souber fazer a partir dessa linha aqui, se eu já souber fazer daqui, posso somar já os positivos e os negativos? Com certeza. Eu fiz isso aqui só para uma melhor visualização sua. Mas você já poderia somar o 148 com 269 e somar o 64 com 324. Somando aí os dois negativos, eu obtive 417 e somando os dois positivos, eu obtive 388. Chega nessa parte aí, eu vou conservar o sinal do maior e subtrair. O maior é o 417, logo o sinal será negativo. E o resultado de 417 menos 388 vai dar 29. Você pode estar se perguntando, se aqui tem o mais, porque eu fiz uma subtração? É aquela ideia, você devia 417 e pagou 388, quer dizer que você ainda deve 29. Agora vamos trabalhar multiplicação e divisão, que não vai ter nenhuma diferença do que a gente já conhece. A única novidade vai ser essa tabelinha aí para a gente ter atenção. Se eu estou multiplicando dois números positivos, o resultado vai ser positivo. Se eu estou multiplicando dois números negativos, o resultado vai ser também positivo. Se eu estou multiplicando um número positivo com um número negativo, o resultado vai ser negativo. E se eu multiplico um número negativo por um positivo, resultado negativo. Essa tabela já está bem estratégica para você perceber que
Nos dois primeiros casos, os sinais são iguais. E na multiplicação e divisão, sempre que os sinais são iguais, o resultado vai ser positivo. Terceiro e quarto aqui, os sinais são diferentes. Quando os sinais forem diferentes, vai ter resultado negativo, certo? Isso aí é a única novidade para a gente agora. Temos aí esses 8 exemplos. Os 4 primeiros multiplicações e os 4 últimos divisões para a gente trabalhar isso aí. Como eu já disse, é só observar. Sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos. Nessa letra A eu vou ter que multiplicar 12 vezes 7. E eu já sei que na multiplicação os sinais são diferentes, o resultado vai ser negativo. Resultado negativo, e 12 vezes 7 vai dar 84. Então, menos 7 vezes mais 12 vai dar menos 84. Na letra B, os dois são positivos. O resultado vai ser positivo, e 15 vezes 6 vai dar 90. Letra C, eu tenho sinais diferentes. O resultado vai ser menos, e multiplicando 13 vezes 5 será igual a 65, menos 65. Nessa letra D nós temos a multiplicação de menos 115 vezes menos 10. Olha lá na tabela ao lado, ó, sinais iguais dá mais, e você vai multiplicar 115 vezes 10. Resultado positivo, e multiplicar um número inteiro por 10, basta você colocar um zero lá no final, vai ficar 1150. Da letra E em diante, divisão. Mas a ideia do sinal é a mesma. Sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos. Fazendo aí a letra E, mais e menos vai ficar menos. E 125 dividido por 5 será igual a 25. O resultado aí, menos 25. Na letra F de Fluminense, a gente vai ter sinais iguais, o resultado vai ser mais. E 69 dividido por 3 vai ser igual a 23. Só lembrando, regras de divisibilidade lá do 6º ano. O número divide por 3 quando a soma dos seus algarismos é um múltiplo de 3. Como assim? Soma 6 mais 9 vai dar 15. 15 é múltiplo de 3, logo 69 divide por 3. Aqui embaixo tem uma divisão por 6. Ó. Quando é que o número vai dividir por 6? Quando ele divide ao mesmo tempo por 2 e por 3. O número divide por 2 quando ele é um número par, é o caso aqui, ó. E vai dividir por 3 quando a soma dos algarismos é um múltiplo de 3. Somando 2 mais 2 vai dar 6, que é múltiplo de 3. Como ele divide por 2 e por 3 ao mesmo tempo, ele vai dividir por 6. Em primeiro lugar, os sinais. Se os dois são positivos, não tem nem o que se preocupar. Com certeza o resultado vai ser positivo. E dividindo 222 por 6 será igual a 37. E eu não coloquei o sinal para lhe chamar a atenção que quando não vem o sinal, ele está representando um número positivo. Na letra H também divisão por 6. Só lembrando, quando é que divide por 6? Quando divide por 2 e por 3. Ele divide por 2 porque é um número par. Somando os algarismos, 3 mais 2 dá 5, com mais 4, 9. Como a soma dos algarismos deu 9, é um múltiplo de 3, esse número também divide por 3. Como ele divide por 2 e por 3, ele divide, consequentemente, por 6. Jogo de sinais, menos e mais, sinais diferentes é igual a menos. E 324 dividido por 6, 54. Isso vai ser igual a 54 negativo. Como eu tinha dito a vocês, a gente já conhecia, só muda o jogo de sinais. Muda não, acrescenta, né? E agora a gente vai relembrar potenciação. O que é uma potência? Como é que a gente conhece uma potência? Geralmente, quando disse que alguém é uma potência, se é no futebol, é porque ela joga mais do que os outros. O nível dela é um nível que está acima. Então, a potenciação a gente vai reconhecer por isso. Eu vou ter uma base, coloquei aí de vermelho, ó, a base que será o número que iremos escrever e o expoente que indicará quantas vezes devemos escrever essa base. Lembrando que a potenciação representa uma multiplicação. Está aí um abaixo do outro, ó, potenciação, multiplicação. Na potenciação a gente assemelha-se ao nosso corpo. Nós temos aqui o nosso corpo é a maior parte e a menor parte vai ser a nossa cabeça. A mesma coisa na potenciação.
certo? Eu vou ter aqui, ó, aqui seria o corpo e aqui seria o cérebro, que vai pensar. É esse expoentezinho aqui que manda na conta. Quer dizer que eu vou escrever o 5 quantas vezes? 3 vezes. Apesar de ser a menor parte, o menor número é ele quem vai mandar nessa base. Dizer quantas vezes eu vou escrevê-la. Temos aqui 6 exemplos de potenciação. Como eu disse, ó, a base é o que eu vou escrever. Eu escrevo o 5 quantas vezes? 3 vezes. Aqui eu vou escrever o menos 4 2 vezes. Eu escrevo o menos 5 3 vezes. Como eles são negativos, a gente coloca entre parênteses. Nesse caso aqui, mais 6. Para lembrar você, quando não vem sinal é positivo aqui. Ó. Escrevi o 6 2 vezes. Eu escrevi o menos 2 4 vezes. E eu escrevi o mais 3 5 vezes. Vamos agora resolver. E aqui ó, eu faço 5 vezes 5, que vai dar 25. E 25 vezes 5 vai ficar igual a 125. Aí na letra B a gente vai multiplicar. Ó, menos 4 vezes menos 4. Multiplicação. Aí você volta para a tabela e vai olhar aqui. Olha só para a tabela aqui. Ó. Lá eu tenho menos vezes menos, que vai ser igual a mais. A mesma regra. Como lá é uma multiplicação, a gente usa a mesma regra daqui. Sinais iguais de a mais, sinais diferentes vai ser menos. E voltando, menos 4 vezes menos 4 vai ser igual a mais 16. Na letra C, eu tenho aí menos 5 elevado a 3. O resultado eu já conheço daqui. Eu já sei que 5 vezes 5 vezes 5, aqui eu vou ficar com 125. Agora jogo de sinais. Ó. Menos e menos, sinais iguais. Aqui, entre esses dois, eu tenho um resultado positivo. Aí o mais que foi de aqui com menos de aqui vai ser igual a menos 125. Na letra D a gente tem mais 6 elevado a 2, 6 vezes 6 que dá 36. Como não vem sinal, lembra que o resultado é positivo. Nessa letra D a gente tem menos 2 elevado a 4. Aí agora eu quero que vocês acompanhem aqui. Ó. Eu uso esses dois primeiros. Menos e menos, sinais iguais aqui vai ficar mais para os dois primeiros. Eu vou para os dois últimos. Menos e menos também vai ficar mais. Então aqui tinha mais com mais de aqui, o resultado vai ser positivo. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, vezes 2 vai ficar mais 16. E na letra F, a gente não vai ter preocupação com o sinal, porque são todos positivos. Na letra F, como você tem 5 termos, você pode agrupá-los. Você pode multiplicar os dois primeiros, depois você pode multiplicar os 3 últimos aqui. Vamos fazer isso. Eu vou multiplicar os dois primeiros, que é 3 vezes 3, que vai ser igual a 9, e eu vou multiplicar os 3 últimos agora. 3 vezes 3 dá 9, vezes 3 vai ser igual a 27. E agora basta multiplicar 27 vezes 9, que vai ser igual a 243. Terminamos aqui nossa videoaula. Atenção que você tem até o dia 5 para enviar para a escola, enviar para o Cícero um vídeo aí sobre o Dia das Mães. E atenção, alunos, para um comunicado importantíssimo para você. A escola está lançando desafio a vocês de gravar um vídeo com no máximo 12 minutos e enviar para o Cícero. 10 desses vídeos serão sorteados e os vídeos que forem sorteados, as mães ganharão um presente da escola. Então vamos lá, caprichem aí, façam um vídeo em homenagem à sua mãe, envia lá para o Cícero. E se o seu vídeo for sorteado, sua mãe vai ganhar um lindo presente da escola Mahatma Gandhi.